O movimento negro no Brasil surgiu durante o período da escravidão. Para se defender da violência e do tratamento injusto de seus senhores, os escravos negros se reuniam em busca de uma forma de resistência. Desde então, o movimento negro tem se fortalecido e contribuído para diversas conquistas da comunidade. Por centenas de anos, o movimento foi injustiçado e a resposta à sua política escravista ainda é visível na sociedade de hoje. Grandes pessoas enfrentaram o sistema e promoveram o movimento. Entre eles, um dos mais famosos é Zumbi dos Palmares, que foi chefe do Quilombo dos Palmares. Durante o mesmo período, o movimento liberal abolicionista começou a ganhar força e a propor a ideia de acabar com a escravidão e o tráfico de escravos. Como resultado, a Lei Áurea foi promulgada em 13 de maio de 1888, assim então encerrando o longo período de escravidão. Com essa conquista, a população negra iniciou um novo desafio: combater o preconceito e a desigualdade social. Após o Estado Novo, esses grupos passaram a se organizar e formar entidades importantes na história dos direitos dos negros, como a Liga dos Mestiços e o Teatro Experimental Negro. Na década de 1960, movimentos grupais brasileiros ganharam nova influência e referência, como o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos e a luta contra o apartheid e a liberação colonial na África. O movimento negro no Brasil luta por diversos assuntos que precisam ser implementados na Constituição e na sociedade. Um desses assuntos é a luta pelo reconhecimento do racismo como crime. Porque mesmo após 30 anos da lei que reconhece o racismo como crime, ainda se vê na rua diversos atos racistas escondidos, como a escola recusar a inscrição de um aluno pelo seu tom de pele ou pelo tom de pele de seus pais, ou numa loja a atendente ou atendente se recusar a atender o cliente por conta do seu tom de pele, ou até mesmo, que é muito frequente, um negro andando na rua, tranquilo, seguindo tua vida inocente, sem ter feito nada, e um policial abordar ele apenas pelo tom de sua pele. Outro assunto muito abordado pelo movimento negro brasileiro é a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, na sociedade. Muitas empresas prezam em dar cargos maiores ou aumentar os salários de pessoas brancas do que negras, mesmo as negras tendo um rendimento melhor e trazendo maiores resultados. Abismo quando se trata de educação e oportunidades entre negros e brancos. Muitas pessoas acreditam que com as cotas raciais no Enem, nos vestibulares, já estamos incluindo os negros na sociedade. Mas o que eles não pensam é que sem uma escolaridade necessária, razoável, boa e com estrutura, os negros não conseguem nem chegar a nota dessa cota. Com isso, eles não vão entrar numa faculdade federal, vão tentar cursar uma particular, porém, sem empregos bons, com salários bons e razoáveis, eles não conseguem pagar as mensalidades. Por conta disso, eles não fazem faculdade. Então, temos uma porcentagem muito maior de negros desempregados do que de brancos. Por conta disso e de muitos outros fatores, como preconceito racial, como já dito antes, empresas preferindo brancos do que negros. Até mesmo se o negro for melhor, tiver mais recomendação, a empresa vai preferir o branco. Que temos que tratar hoje, pois não faz sentido uma coisa dessa. Primeiro a gente tem o Zumbi dos Palmares, que era o líder do Quilombo dos Palmares, e ele se tornou um símbolo pela luta do povo negro no Brasil, a luta pela libertação.
Ele foi um exímio lutador e defendeu seu quilombo do ataque de tropas portuguesas, mas depois ele foi derrotado. Mas mesmo assim ele virou um símbolo, por causa da resistência dele. Maria Firmina do Reis, escritora e professora, foi a primeira mulher que passou em um concurso público como professora e a primeira pessoa a fundar uma escola mista, que é de negros e brancos. Antes disso só tinham escolas separadas. Ela também foi responsável pela criação do romance Úrsula, que depois gerou o gênero literário abolicionista. E ela é uma personagem pouco conhecida. A gente tem o Luiz Gama, que foi escritor e ativista político, e ele nasceu livre, porém seu pai possuía dívidas, então seu pai vendeu ele para pagar as dívidas e ele começou a trabalhar como escravo doméstico. Porém, aos 17 anos, ele conseguiu provar que era injusto e ele foi liberto. Ele passou a trabalhar como rábula, que é uma pessoa que advoga sem ser formada em direito, e conseguiu liberar mais de 500 escravos. Recentemente, em 2015, a OAB, Ordem de Advogados do Brasil, deu o título de advogado para ele, né? Título póstumo. Bom, Machado de Assis, escritor, jornalista e poeta, ele foi responsável pela criação de diversos romances que são muito importantes para a literatura brasileira, como Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele também fundou a Academia Brasileira de Letras. Nilo Peçanha foi o primeiro e único presidente afrodescendente do Brasil. Ele criou o Serviço de Proteção aos Índios, que depois virou a FUNAI, e até hoje em dia é a FUNAI. O ator Lázaro Ramos é um dos maiores atuantes do movimento negro brasileiro. Além do ativismo em suas redes sociais e nas telas de TV, ele publicou um livro chamado Na Minha Pele, que demorou cerca de 10 anos para ser produzido. A obra traz a questão racial do país mesclando fatores históricos e relatos de outros artistas. Em 2017, Lázaro e sua mulher Thaís Araújo receberam homenagens da ONU por serem uma das pessoas negras mais influentes no mundo todo. O ex-ministro da Cultura e cantor baiano Gilberto Gil nunca renegou a sua origem, muito pelo contrário, sempre fez questão de enfatizar as suas raízes afro-brasileiras, por meio de suas músicas, além de propagar o movimento nas redes sociais e em entrevistas. Elza Soares. Apesar da cantora não se considerar uma ativista, Elza é uma grande ícone da representatividade negra na cultura brasileira, além da questão da liberdade de expressão e vitória de uma minoria. Racionais MCs. Visto por muitos como a liderança do movimento negro no Brasil, o grupo sempre abordou o ativismo em suas músicas. Mudaram a visão de muitos no sentido de voz ativa da juventude negra periférica. Primeiramente, com todo respeito, somos todos seres humanos pra mim. Não existe essa de branco ou preto, dentro disso eu não consigo sentir pena. Vocês problematizam tudo, esse é o grande problema. Não sei o porquê esse hábito de vitimismo. Não posso mais abrir a boca porque hoje tudo é racismo. Eu até queria ficar do seu lado, mas vocês nem sabem se é de negro ou de preto que vocês querem ser chamado. Falando de escravidão como se fosse atual, mas se ela existisse ainda vocês estavam passando mal. Já passaram 200 anos e vocês ainda tão nessa. Não consegue sair da fossa e diz que a culpa é nossa. Aliás, culpar os outros é o que vocês mais adoram. Culpa o Estado, a igreja, culpa a polícia e os brancos. Branco morre, vocês não fazem um gesto. Preto morre, vocês querem parar o mundo com seus protestos. Eu não sou racista, eu não. Inclusive a empregada e o jardineiro da família são negros. A babá também era, mas foi desligada depois que começou a fazer a facu. Chegou 2 vezes atrasada, olha a tamanha irresponsabilidade. Depois quer vir falar de falta de oportunidade. Engraçado, né? Vocês gostam mesmo é de pegar atalho, mas a conquista só vem com o mérito do trabalho. Vocês que vivem de cota, bolsa isso, bolsa aquilo, tem coragem de falar que eu sou o privilegiado. Enquanto vocês estão na rua roubando e traficando, eu tô dentro do escritório dando um trabalho dobrado. Bando de marginal, vagabundo e fedido, com essas músicas, essas gírias e essas roupas de bandido. Honro meus impostos em nome da família, enquanto cê só quer saber de droga e putaria. Adoram o Mano Brown como se fosse Cristo, e assim suas crianças seguem um ciclo maldito. Pare com essas porra e obedeça às leis. Talvez assim a polícia pare de matar vocês. Eu não sou racista, mas quando não perigosos são preguiçosos, isso é fato. Eu não sou racista, e vocês têm que se responsabilizarem pelos seus atos. É isso que eu acho, mas como jogaram na minha cara uma vez que esse não é o meu lugar de fala,
Eu quero ouvir o seu lado da história. A juventude negra, empoderada, não é não? Primeiro que isso não é nenhuma novidade, que somos humanos eu sei, explicar isso pra sociedade, mas depois de séculos de atrocidade percebi que na verdade o homem branco que perdeu a humanidade. Sua pena é a última coisa que eu preciso, guarda que tu vai precisar quando eu for cobrar o prejuízo. Quer falar o que quiser, mas não quer ter preocupação, isso só mostra o quão nojenta é a sua intenção. Trago marcas profundas na minha memória, a abolição aqui só aconteceu nos livros de história. Nessa conversa só existe dois lados, um com passado escravocrata e o outro com passado escravizado. Polícia brasileira é a que mais mata no mundo. No Brasil morre um preto a cada 23 minutos. Agora, sejamos francos, quantas pessoas você conhece que morreu só por ser branco? Você não é racista? Tá bom, mas sua justificativa afirmou o quanto você é boçal. Tá incrustado, enraizado na mente o padrão que relação normal com preto é de patrão e serviçal. Sequestraram guerreiros, estruparam rainhas, explicaram todo tipo de crueldade e covardia. Nosso sangue é base dessa economia. E você tem coragem de falar de meritocracia? A cota não é esmola, é a inclusão de um povo sequestrado e deixado sem reparação. Olha o seu atraso, não quer ou não percebe que a violência é consequência do seu descaso? A burguesia fede, vocês são tudo arrombado. Parece e merece o presidente que vocês têm. Falam da minha cultura, mas vive sugando ela, se apropriando e querendo nos fazer de refém. Cidadão de bem, hipocrisia. Nós sabe bem o que você faz escondido da sua família. Sua filha que é bandido pra viver na adrenalina, e seu filho com a mesada enche o cu de cocaína. O Mano Brown pra mim não é Jesus, ele é real, que me ensinou a sobreviver nesse inferno racial. E se ali fosse cobrar quem rouba e mata, a cadeia tava lotada de terno e gravata. Você é racista, iguais aos teus antepassados. Vocês fazem parte da escória, tudo racista. E se não fossem, estariam fazendo uma pra mudar a história. Primeiramente, com todo respeito, somos todos seres humanos pra mim. Não existe essa de branco ou preto, dentro disso eu não consigo sentir pena. Vocês problematizam tudo, esse é o grande problema. Não sei o porquê esse hábito de vitimismo. Não posso mais abrir a boca porque hoje tudo é racismo. Eu até queria ficar do seu lado, mas vocês nem sabem se é de negro ou de preto que vocês querem ser chamado. Falando de escravidão como se fosse atual, mas se ela existisse ainda vocês estavam passando mal. Já passaram 200 anos e vocês ainda tão nessa. Não consegue sair da fossa e diz que a culpa é nossa. Aliás, culpa os outros é o que vocês mais adoram. Culpa o Estado, a igreja, culpa a polícia e os brancos. Branco morre, vocês não fazem um gesto. Preto morre, vocês querem parar o mundo com seus protestos. Eu não sou racista, eu não. Inclusive a empregada e o jardineiro da família são negros. A babá também era, mas foi desligada depois que começou a fazer a facu. Chegou 2 vezes atrasada, olha a tamanha irresponsabilidade. Depois quer vir falar de falta de oportunidade. Engraçado, né? Vocês gostam mesmo é de pegar atalho, mas a conquista só vem com mérito do trabalho. Vocês que vivem de cota, bolsa isso, bolsa aquilo, tem coragem de falar que eu sou privilegiado. Enquanto vocês estão na rua roubando e traficando, eu tô dentro do escritório dando um trabalho dobrado. Bando de marginal, vagabundo e fedido, com essas músicas, essas gírias e essas roupas de bandido. Honro meus impostos em nome da família, enquanto cê só quer saber de droga e putaria. Adoram o Mano Brown como se fosse Cristo, e assim suas crianças seguem um ciclo maldito. Pare com essas porra e obedeça às leis. Talvez assim a polícia pare de matar vocês. Eu não sou racista, mas quando não perigosos são preguiçosos, isso é fato. Eu não sou racista, e vocês têm que se responsabilizarem pelos seus atos. É isso que eu acho, mas como jogaram na minha cara uma vez que esse não é o meu lugar de fala, eu quero ouvir o seu lado da história. A juventude negra, empoderada, não é não? Primeiro que isso não é nenhuma novidade, que somos humanos eu sei, explicar isso pra sociedade, mas depois de séculos de atrocidade percebi que na verdade o homem branco que perdeu a humanidade. Sua pena é a última coisa que eu preciso, guarda que tu vai precisar quando eu for cobrar o prejuízo. Quer falar o que quiser, mas não quer ter preocupação, isso só mostra o quão nojenta é a sua intenção. Trago marcas profundas na minha memória, a abolição aqui só aconteceu nos livros de história. Nessa conversa só existe dois lados, um com passado escravocrata e o outro com passado escravizado. Polícia
polícia brasileira é a que mais mata no mundo. No Brasil morre um preto a cada 23 minutos. Agora, sejamos francos, quantas pessoas você conhece que morreu só por ser branco? Você não é racista? Tá bom, mas sua justificativa afirmou o quanto você é boçal. Tá encrustado, enraizado na mente o padrão que relação normal com preto é de patrão e serviçal. Sequestraram guerreiros, estruparam rainhas, explicaram todo tipo de crueldade e covardia. Nosso sangue é base dessa economia. E você tem coragem de falar de meritocracia? A cota não é esmola, é a inclusão de um povo sequestrado e deixado sem reparação. Olha o seu atraso, não quer ou não percebe que a violência é consequência do seu descaso? A burguesia fede, vocês são tudo arrombado. Parece e merece o presidente que vocês têm. Falam da minha cultura, mas vive sugando ela, se apropriando e querendo nos fazer de refém. Cidadão de bem, hipocrisia. Nós sabe bem o que você faz escondido da sua família. Sua filha que é bandido pra viver na adrenalina, e seu filho com a mesada enche o cu de cocaína. O Mano Brown pra mim não é Jesus, ele é real, que me ensinou a sobreviver nesse inferno racial. E se ali fosse cobrar quem rouba e mata, a cadeia tava lotada de terno e gravata. Você é racista, iguais aos teus antepassados. Vocês fazem parte da escória, tudo racista. E se não fossem, estariam fazendo uma pra mudar a história.